Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Nós vamos abordar aqui divisão celular, ciclo celular e comentar um pouquinho sobre o processo de gametogênese. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. As áreas da biologia, beleza? Que são bioquímica, citologia, histologia, anatomia, fisiologia, ecologia, evolução, genética, dentre muitos outros, ok? Bioquímica estuda mais aí as reações químicas em nível molecular, metabolicamente falando. Citologia é o estudo da célula, histologia é o estudo dos tecidos, anatomia é o estudo de órgãos e estruturas. Já a fisiologia estuda as funções desses órgãos e dessas estruturas que a anatomia estudou. Na ecologia nós temos aí o estudo do planeta Terra, o estudo da nossa casa, as interações. A evolução ela trabalha com um nível de adaptação, de tal maneira que uma espécie se adapta a determinadas adversidades. Já a genética trabalha em nível de material genético, elucidando as questões de heranças. Nas noções de ecologia, você tem que saber que é o estudo da casa, conforme eu já falei, e a espécie é formada por aqueles seres que se apresentam muito semelhantes morfologicamente falando, anatomicamente falando, e que são capazes de deixar descendentes férteis, apresentam intrafertilidade. Reunindo seres da mesma espécie numa determinada área ou território geográfico, nós temos a população. Reunindo várias espécies, ou seja, diversas populações, eu tenho a chamada comunidade ou biocenose, também podendo ser chamado de fatores bióticos ou ainda cenobiose. Já a ecossistema trabalha quando os seres vivos interagem com o ambiente, alterando algumas variáveis. Então, nada mais é do que a interação entre os fatores bióticos, ou seja, biocenose, com os fatores abióticos, ou seja, as variáveis do ambiente, temperatura, luz e etc. Reunindo todos os ecossistemas do planeta Terra, locais do planeta onde existe vida, estamos falando da chamada biosfera, ou esfera da vida. É importante você entender que biosfera não pode ser sinônimo de planeta Terra, do átomo ao organismo. Exatamente. Então, o que é o átomo, galera? O átomo é aquele estudo da química que você faz alusão de prótons, nêutrons e elétrons, né? Então, existem vários modelos atômicos aí. Estes átomos se reúnem formando as moléculas. Muito importante você lembrar que as moléculas podem ser polares ou apolares. Depois de moléculas, temos as organelas, os organoides. Organelas essas que nós vamos falar daqui a pouco. As organelas reunidas, então, compõem as células. Essa célula, basicamente, é dividida em procariótica, sem a presença de um núcleo organizado, e eucariótica, com núcleo organizado. Reunindo várias células, eu tenho os tecidos. Reunindo diversos tecidos, eu tenho os órgãos. Reunindo diversos órgãos, eu tenho os sistemas. E aqui nós temos o sistema digestório, esquelético, muscular e etc. E reunindo vários sistemas, nós temos o organismo, beleza? Organismo esse que é a reunião de diversos sistemas corporais. Valeu, galera? Bom, então agora a gente vai analisar a célula animal. Sim, célula animal. Nós vamos diferenciar de célula vegetal, beleza? Então a célula animal eucarionte, que apresenta, então, membrana plasmática, citoplasma e núcleo organizado, núcleo verdadeiro. Tudo bem? A membrana plasmática delimita essa célula. Ela é formada por proteínas e lipídios, portanto dizemos que ela é lipoproteica. E ela apresenta permeabilidade seletiva, atuando como filtro, permitindo o que pode entrar e o que pode sair através dela. No citoplasma, nós temos a porção de coloide, chamado citosol, e nós temos as organelas, que falaremos daqui a pouquinho. O núcleo verdadeiro organizado, ele nada mais é do que um material genético envolvido por um envelope nuclear. Esse envelope ele é duplo, é uma dupla membrana, e ela é chamada de
carioteca, tudo bem? Uma organela importante aqui para você é o retículo endoplasmático rugoso ou granular. Exatamente, chama rugoso porque existem ribossomos aderidos ao retículo. As funções são de transporte e de síntese proteica, geralmente proteínas de exportação. E o retículo endoplasmático rugoso ele é responsável por formar a carioteca. Então, como eu disse a você, dentro do núcleo nós temos um material genético, nós temos um colóide chamado de nucleoplasma ou cariolinfa, nós temos o nucleolo. O que é nucleolo? O nucleolo é a região onde sintetiza RNA ribossômico, beleza? Essa carioteca ela é porosa, ela permite então que algumas moléculas possam entrar no núcleo e algumas moléculas possam sair do núcleo, isso é importante, beleza? E quem forma essa carioteca é o retículo endoplasmático rugoso. Valeu? Temos o retículo endoplasmático liso. Bom, o que difere do rugoso é porque nós não encontramos ribossomos aderidos à sua membrana. Dessa forma, o retículo endoplasmático liso apresenta as seguintes funções: função de transporte, síntese de lipídios, desintoxicação, ou seja, detox. Isso foi evidenciado, por exemplo, nos hepatócitos, que são células do fígado. Já o complexo de Golgi é uma espécie de dispensa, um silo que armazena, grave bem isso, armazenamento. Então, muitas vesículas oriundas dos retículos são armazenadas temporariamente no complexo de Golgi, também chamado de Golgiossomo. Foi descoberto por um cientista chamado Camilo Golgi e foi fixado utilizando nitrato de prata. Outra função do complexo de Golgi é promover a síntese de polissacarídeos ou açúcares grandes, como celulose, glicogênio, amido, beleza? Outra função do complexo de Golgi é fazer o acabamento de determinadas moléculas antes de promover a secreção celular. Galera, secreção celular também é uma importância gigantesca para o complexo de Golgi. Secretam vesículas com enzimas digestivas chamadas de lisossomo e também podem formar acrossomo, responsável, sabe por quê? Formar uma bolsa com enzimas na cabeça do espermatozoide. Essas enzimas então vão facilitar a fertilização. Valeu? Essa é a história do complexo de Golgi ou Golgiossomo. Temos o lisossomo, organela produzida a partir do complexo de Golgi, rico em enzimas, são chamadas de hidrolases, responsáveis por fazer a digestão intracelular. Os centríolos são organelas que não apresentam membrana, são formadas por proteínas chamadas de microtúbulos, e esses centríolos têm a função de formar cílios, flagelos, citoesqueleto e auxiliar, portanto, na divisão celular, mitose e meiose. Temos também a mitocôndria, usina energética, usina de energia, capaz de produzir energia. Essa energia é armazenada temporariamente na forma de ATP. Tudo bem? Já na célula vegetal, muitas das organelas encontradas em animais nós encontramos em vegetais, como por exemplo a própria mitocôndria. O complexo de Golgi aqui, de repente, pode aparecer como dictiossomo, mas existem estruturas que são únicas de célula vegetal que nós não encontramos em célula animal. Exemplo, a parede celular. Parede celular, também chamada de membrana esquelética, é feita por celulose, polissacarídeo, produzido pelo complexo de Golgi. Temos o vacúolo de suco celular, ou vacúolo central. Esse vacúolo tem múltiplas funções, mas via de regra controla a osmose ou osmorregulação, mas armazena também sais, açúcares e ainda por cima algumas enzimas que promovem digestão. Os cloroplastos são organoides que apresentam clorofila, responsável pela fotossíntese. Mitocôndria já foi abordado por mim anteriormente. Na introdução à bioenergética, é importante você entender que algumas fontes de energia são utilizadas em atividades metabólicas, e isso acarreta o quê? Na dissipação de energia. Por exemplo, animais homeotérmicos muitas das vezes usam as fontes de energia para produzir calor. Esse calor é dissipado para o ambiente externo, beleza? Dentre as vias metabólicas, nós temos basicamente a fotossíntese e a respiração, ok? Fotossíntese, ela ocorre em seres capazes de produzir o seu próprio alimento por vias metabólicas. São chamados de autótrofos. Já na respiração, ela ocorre predominantemente em heterótrofos, podendo também ocorrer em
autótrofos. Autótrofos fabricam seu próprio alimento metabolicamente falando, e heterótrofos não fabricam seu próprio alimento. Na fotossíntese, nós temos a seguinte equação: gás carbônico reagindo com água, mais a energia luminosa, produzindo glicose e gás oxigênio, enquanto que na respiração aeróbia, vejam bem, aeróbia com uso de oxigênio, nós temos que a glicose ela é queimada através do oxigênio, formando gás carbônico, água e dissipando aquela energia que estava armazenada na glicose. Beleza? Perceberam que a equação da respiração é o oposto da fotossíntese. Na fotossíntese nós temos a fase fotoquímica, antigamente chamada de fase clara. Exige-se a presença de luz. E a fase bioquímica, também chamada de fase enzimática ou ainda de fase escura, não exige a presença de luz. Na respiração celular aeróbia, as etapas são glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Na glicólise, nós temos a quebra de glicose formando piruvatos. No ciclo de Krebs, nós temos a conversão de acetil-CoA em gás carbônico. Enquanto que na cadeia respiratória, pegamos o potencial energético dos hidrogênios livres e usamos para fabricar ATP através da enzima ATP sintase. Na fotossíntese, usa-se a organela chamada cloroplasto. Então, nós temos as seguintes etapas fotossintéticas: fotofosforilação, que ocorre na fase clara ou fotoquímica, e ciclo de Calvin-Benson, que ocorre na fase bioquímica ou fase escura. A fotofosforilação ela é ainda subdividida em cíclica e acíclica. O critério para isso depende de onde vai parar o elétron da clorofila. Falando em clorofila, clorofila apresenta, como curiosidade, um sal mineral chamado de magnésio. Então, nós poderíamos chamar de magnesiofila. Clorofila pode ser a clorofila A e a clorofila B. Tudo bem? O importante é você entender que o salto de elétron acaba liberando ATP. Cada vez que o elétron salta entre os intermediários que captam esses elétrons, fabricam ATP, energia. Portanto, a fotossíntese é capaz de fabricar também energia. Só lembrando que essa energia vai ser utilizada depois para armazenar na glicose. A água, então, no processo de fotofosforilação acíclica, participa da fotólise dela. Fotólise da água ou reação de Hill, de tal maneira que quando a luz atinge a água, quebra em gás oxigênio, importante para nós respirarmos, e libera hidrogênios, que são capturados por intermediários, como NADP e FADP, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, flavina adenina dinucleotídeo fosfato. Esse gás oxigênio ele vai embora, mas o hidrogênio mais o ATP com certeza serão utilizados no ciclo de Calvin-Benson. A fotofosforilação ocorre nos tilacoides. Já o ciclo de Calvin-Benson ocorre no estroma do cloroplasto. Portanto, o gás carbônico mediado por energia e hidrogênios vão formar o quê? A molécula de glicose, rica em energia. Como curiosidade aqui nesse primeiro momento, é importante você saber que as clorofilas, elas não gostam de absorver o comprimento de onda verde. Os comprimentos de ondas melhores para que a clorofila capte essa luz e libere o elétron, para que então o elétron salte, são vermelho, comprimento de onda vermelho, e comprimento de onda azul. Então esses comprimentos de ondas da luz são os melhores para que a clorofila absorva. O verde, não. Então fique atento aí com as pegadinhas. A respiração, nós temos que ele é um processo metabólico, que pode ser aeróbico ou anaeróbico, com produção de energia. Quando eu falo energia, ATP. A organela utilizada aqui é a mitocôndria e nós temos a respiração aeróbia e anaeróbia. A anaeróbia não faz uso de oxigênio, enquanto que a aeróbia faz uso do oxigênio. A equação da respiração já fora mostrada por mim anteriormente. Vou queimar a glicose usando o oxigênio, liberando gás carbônico, água e energia ATP. É uma reação exorgônica. Aqui tem uma célula, tudo bem? Nessa célula nós temos ainda no citoplasma a primeira etapa da respiração celular, chamada de glicólise. A glicólise ela está presente tanto na respiração aeróbia quanto anaeróbia e corresponde à quebra da glicose. Já dentro da mitocôndria, nós temos as duas outras etapas, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória.
Na glicólise, então, você vai ter múltiplas reações, 10 etapas, quebrando a glicose e liberando o quê? Ácido pirúvico, piruvato e ATP, além de formar também NADH. Temos o ciclo de Krebs, que pega esse ácido pirúvico, composto por 3 carbonos, formando o acetil-CoA, e participando de reações metabólicas, liberando sobretudo gás carbônico e ATP. Já a cadeia respiratória é a etapa em que mais fabrica-se energia, pois o potencial de hidrogênios livres, que foram, de certa forma, capturados por receptores, como NAD e FAD aqui, atuam sobre uma enzima da membrana da crista mitocondrial. Essa enzima chama ATP sintase e é a etapa que mais fabrica-se ATP energia. Classicamente falando, nós dizemos que a respiração celular aeróbia acaba produzindo 38 ATPs. Na respiração anaeróbia, temos as chamadas fermentações alcoólica, acética, lática. Na fermentação alcoólica e acética, ocorre liberação de gás carbônico. Na fermentação lática, não ocorre liberação de gás carbônico. Na fermentação alcoólica, temos que o piruvato é fermentado por leveduras, formando álcool etílico, liberando gás carbônico e como saldo energético de 2 ATPs apenas. Na fermentação lática, ela ocorre em bactérias e em células musculares fadigadas e forma lactato. ATP, adenosina trifosfato. Beleza, galera? Como é que é a molécula de ATP? Ela é formada por uma base nitrogenada chamada adenina, um açúcar com 5 carbonos chamado ribose e grupos fosfatos. Tudo bem? Nós temos aqui um ciclo. Para formar ATP, basicamente você precisa do ADP. Bom, o que é ADP? Adenosina difosfato. As energias, então, produzidas são armazenadas temporariamente no ATP. Para isso, eu pego o ADP, que é a adenosina difosfato, e encaixo um fosfato inorgânico, que está ali livre no citosol, no citoplasma. Dessa forma, eu formo o ATP. Tudo bem, galera? Vamos então para as questões? Então vamos lá. Entende-se por biosfera. Letra A, uma comunidade biológica? Não. B, ao conjunto de todos os ecossistemas terrestres? Beleza, galera. Resposta letra B. Esses terrestres aqui não quer dizer que é terra firme. São todos os ecossistemas do planeta, inclusive os aquáticos. Esse terrestre aqui que está escrito refere-se ao planeta Terra. 2. Os ecossistemas são constituídos da interação entre ecossistemas, combina com fatores bióticos e fatores abióticos. Então, letra A, animais e vegetais? Não, porque seriam fatores bióticos apenas aqui. B, diversos fatores abióticos? Cadê os fatores chamados bióticos? C, seres vivos e fatores abióticos? Beleza, galera, a resposta correta é a letra C. Melhor definição de ecossistema aqui. Porque seres vivos seriam os tais fatores bióticos, ou biocenose, ou ainda cenobiose, e fatores abióticos. Então a interação entre eles forma o ecossistema. As estruturas presentes em uma célula vegetal, porém ausentes em uma bactéria, são: bactérias apresentam apenas como organela ribossomos. Então vamos deixar bem claro isso. Ribossomos, enquanto organela. Beleza? Letra A. Cloroplastos, lisossomos, núcleo e membrana plasmática? Membrana plasmática encontramos em bactéria, o que torna a letra A falsa. B. Vacúolos, cromossomos, lisossomos e ribossomos? Ribossomos nós encontramos em bactéria, o que torna a alternativa falsa. C. Complexo de Golgi, membrana plasmática? Bactérias são células procarióticas, então apresentam membrana plasmática. D. Cloroplastos, mitocôndrias, núcleo e retículo endoplasmático? Exato, galera. As bactérias são procariontes, apresentam um falso núcleo, chamado de nucleóide. Então a resposta aqui é a letra D. Células vegetais e células animais possuem várias estruturas e organelas em comum, mas também apresentam outras que são exclusivas, como os amiloplastos, encontrados apenas nos vegetais. Considere as estruturas a seguir: 1. Cloroplasto, 2. Mitocôndria, 3. Retículo endoplasmático, 4. Parede celular. Comparando as células animal e vegetal, é correto afirmar que: letra A, apenas a célula vegetal possui 1 e 4. O que é 1? Cloroplasto. O que é 4? Parede celular. Comparando entre animal e vegetal, a vegetal é a única que apresenta cloroplasto e parede celular. Resposta, letra A. Ficou em dúvida? Volta lá na teoria. Divisão celular,
mitose e meiose. Pois então, galera, as divisões celulares, elas são duas aí que nós vamos estudar, mitose e meiose, ok? Na mitose, ela é uma divisão que equacional, onde as células filhas, que são duas, apresentarão a mesma quantidade cromossômica da célula mãe. Dizemos que a divisão é equacional, igual. Além disso, já citado, conserva o mesmo número de cromossomos e ocorre a formação de duas células filhas idênticas. Já na meiose, temos que é uma divisão reducional. Exatamente. Vamos dividir pela metade a quantidade de cromossomos equivalente à célula-mãe. Ao final, nós teremos 4 células ditas haploides e ocorre em 2 eventos, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, propriamente dita, é a reducional. A meiose 2 ela é equacional. Então, após a primeira divisão meiótica, formam-se 2 células já haploides, inclusive. Após a meiose 2, nós temos 4 células haploides, pois a meiose 2 ela é equacional e ela então vai manter a quantidade cromossômica, veja bem, quantidade cromossômica resultante da meiose 1. Então, temos 4 células ao final. Mas a célula, sendo uma unidade viva, ela apresenta um ciclo, onde ela nasce, onde ela cresce, onde ela reproduz e ela morre. Ok? A morte programada celular é chamada de apoptose, mas isso vai ficar para um tema em outro momento. O ciclo celular, ele subdivide-se em intérfase e fase M. Vejam bem, intérfase e fase M. A intérfase é subdividida em fase G1, onde esse G significa gap e ocorre síntese de RNA e síntese de proteínas. Temos a fase S, de sínteses em inglês, que significa duplicação e replicação de DNA. Portanto, aquele cromossomo que era simples, apresentando uma molécula de DNA, agora passa a ser um cromossomo duplo, com 2 cópias de moléculas de DNA. Então, a fase S ocorre a duplicação ou replicação do DNA. E depois nós temos a fase G2, ou Gap 2, onde ocorre síntese de RNAs e proteínas, ok? Determinadas células não dividem-se porque interrompe-se numa fase chamada G0. São células ditas permanentes, como por exemplo a que ocorre no cérebro, como os neurônios. Mitose, galera. As funções da mitose. Então, ela é uma reprodução agâmica, ou seja, assexuada em seres microscópicos, como por exemplo bactérias que realizam cisciparidade ou bipartição. Também ocorre em seres pluricelulares, como por exemplo brotamento ou gemiparidade, que são reproduções assexuadas. Também serve para fornecer o crescimento do ser, responsável pela regeneração de determinadas estruturas, e formam gametas em plantas. Nos animais, os gametas, que são células sexuais, são originadas por meio de meiose, porém em plantas e em algas temos gametas vindo por mitose. As etapas da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. É aquela velha frase, prometa a Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase e telófase. O aluno tem que conhecer todas as etapas. Então nós vamos começar aí pela primeira, chamada de prófase, ok? Ou fase 1. Na prófase nós temos a migração dos centríolos para polos opostos. Ocorre também a compactação dos cromossomos, então a cromatina começa a assumir uma forma singular chamada de cromossomo e desaparece a carioteca e o nucleolo, ok? Também temos a formação das fibras do fuso, do áster e do fuso mitótico. Ou seja, as fibras do fuso são formadas a partir de regiões chamadas de centrossomos, que contêm os centríolos, naqueles seres que apresentam centríolos. Aqui vale um adendo. Vegetais superiores não apresentam centríolos. Vegetais inferiores apresentam centríolos. Bom, o que importa é que as fibras são formadas por microtúbulos, onde existem zonas de polimerização e existem zonas de despolimerização, ok? Então, os microtúbulos são formados por proteínas conhecidas por tubulinas. Na metáfase, nós temos o quê? A máxima compactação dos cromossomos, atingindo um estágio possível de se visualizar com o uso do microscópio óptico, e temos a formação da placa equatorial, ou seja, placa metafásica, onde os cromossomos ficam alinhados.
É importante compreender que algumas substâncias, como a vinblastina e colchicina, são usadas em meios de cultura para paralisar a divisão celular, interromper a divisão celular, pois essas duas substâncias desintegram os microtúbulos, impedindo a fase seguinte, que é a anáfase. Assim sendo, quando usamos a colchicina e a vinblastina, a divisão celular interrompe-se em metáfase. Neste momento, é importante porque você consegue aplicar a citogenética e visualizar os cromossomos no microscópio óptico. A fase seguinte é a anáfase. A anáfase vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Os centrômeros se duplicam e acabam sendo arrastados cromossomos únicos para cada célula. Como o cromossomo duplicado é formado por duas cromátides e essas são irmãs, na hora de arrebentar e segregar ou separar, ocorre a separação das cromátides irmãs, ok? A última fase da mitose é a telófase. A telófase basicamente é o contrário da prófase. Descompacta o material genético, retornando ao estágio de cromatina, forma-se a carioteca e o nucleolo, que haviam sido desintegrados na prófase, e ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. A citocinese ela pode ser centrípeta, como nos animais, ou seja, na demonstração esquerda, ou ela pode ser centrífuga, que ocorre em vegetais, na demonstração direita. No caso da citocinese centrífuga, pequenos fragmentos oriundos do complexo de Golgi formam a lamela média, e essa lamela média acaba dividindo do centro para a periferia, daí o termo centrífuga, ok? Após a divisão celular da mitose, temos duas células filhas formadas. Já a meiose, ela é uma divisão onde predominantemente ocorre em reprodução sexuada ou gâmica, ou seja, formação de gametas como espermatozoide e ovócitos. Nas plantas e nas algas, nós temos a formação de determinados esporos, chamado de meiose espórica. As etapas da meiose são prófase 1 e 2, metáfase 1 e 2, anáfase 1 e 2, telófase 1 e 2. Resumidamente, nós temos que, após a meiose 1, formam-se duas células com a metade do número de cromossomos, portanto, essas duas células são haploides. Neste período de meiose 1, temos a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Logo depois, nós temos um período intercalando a meiose 1 com a meiose 2, chamado de intercinese. É importante entender que não ocorre duplicação do DNA aqui. E na meiose 2, nós temos a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2, formando 4 células filhas haploides ao final. Galera, a meiose 2 é muito similar à mitose. Portanto, um bom estudo em relação à mitose vai te ajudar a compreender a meiose 2. O que eu vou fazer aqui nessa aula é aprofundar a meiose 1, tudo bem? Na meiose 1 nós temos a prófase 1. Dentro da prófase 1 nós temos várias etapas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Um evento importante na prófase 1 é o chamado crossing over, mas eu vou falar daqui a pouco. Leptóteno. A cromatina, então, inicia-se o seu processo de condensação. No zigóteno, nós temos a formação dos bivalentes e a aproximação de cromátides homólogas através do complexo sinaptonêmico. No paquíteno, temos o fenômeno de permuta, crossing over, que é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. E no diplóteno nós temos a formação do quiasma. Quiasma é o ponto de contato após o crossing over. Já na diacinese, nós temos aí os bivalentes separando-se agora com uma variabilidade genética. O que os vestibulares perguntam é que na prófase 1, por ocorrer o crossing over, também chamado de recombinação gênica, isso aumenta a variabilidade genética ou diversidade genética dos gametas. A metáfase 1 ocorre a máxima condensação dos cromossomos, a máxima compactação dos cromossomos, só que aqui os cromossomos ficam um à frente de outro, chamado de cromossomos homólogos, e por isso nós temos uma placa metafásica dupla, e é importante vocês, alunos, compreenderem e diferenciarem a metáfase da mitose, que tem uma única placa metafásica, com a metáfase 1 da meiose 1, que apresenta
placa metafásica dupla, ok? Retorna aí o vídeo para mitose e veja a fase de metáfase. Já na anáfase 1, nós temos a separação dos cromossomos homólogos. Vale lembrar que na mitose, nós tínhamos a separação das cromátides irmãs. O evento aqui da anáfase 1, a separação dos cromossomos homólogos, é o responsável por formar células haploides com a metade do número de cromossomos originais. Então, vamos diferenciar a anáfase da mitose da anáfase 1 da meiose 1. A telófase, então, você tem o final, ou seja, o reaparecimento da carioteca, o reaparecimento do nucleolo e a citocinese, que nesse caso foi centrípeta, de fora para dentro, formando duas células após a meiose 1. Inicia-se, então, o momento de intercinese, que é como se fosse uma intérfase, só que em menor tempo. Logo depois, adentrando a meiose 2, formando 4 células ao final, haploides. A meiose 2, ela é muito parecida com a mitose, portanto, ela não vai ser elucidada aqui neste momento. Estudar a meiose é importante por conta de processos como a gametogênese. Gametogênese ocorre a formação de células gaméticas. Nos homens, ocorre nos testículos e nas mulheres, ocorre nos ovários. A gametogênese dos homens, ou seja, masculina, inicia-se a partir da puberdade e vai até o fim da vida. Já a gametogênese feminina, ou ovulogênese, inicia-se ainda no período fetal, quando a menina é ainda um feto. De 3 meses a 7 meses, nós temos aí um período de crescimento para a formação do ovócito 1. Vamos então para as questões? As fases abaixo fazem parte do ciclo celular. 1. Caracteriza-se pela duplicação dos cromossomos. Galera, isso é intérfase. 2. Caracteriza-se pela presença de cromossomos condensados e posicionados no equador da célula. Galera, isso aí é metáfase. 3. Caracteriza-se pela separação das cromátides irmãs. Isso aí é o quê? Anáfase. Então, 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a 1. Intérfase, 2. Metáfase, 3. Anáfase. Letra A. Marca aí, galera. A radiação ultravioleta B causa mutações no DNA. Se uma célula sofrer uma mutação que impede a organização das fibras do fuso mitótico, o processo de divisão celular será interrompido na fase de... A dica aqui da questão 2 é que impede a organização das fibras do fuso mitótico. Então, interrompe na fase de metáfase. Letra D. Analise a figura. A figura representa um cromossomo em metáfase mitótica. Portanto, os números 1 e 2 correspondem a... Pessoal, olhem só a imagem do cromossomo. Ele é um cromossomo duplicado. 1 e 2 correspondem às cromátides irmãs, ok? Então, letra A. 1 e 2 são os cromossomos emparelhados na meiose? Falso. B. Cromátides não irmãs? Falso. C. Cromátides irmãs, cada uma com 2 moléculas diferentes de DNA? Falso, galera. São cromátides irmãs com 2 moléculas de DNA iguais, idênticas. Olha a letra D. Cromátides irmãs com 2 moléculas idênticas de DNA. Letra D. Em relação à divisão celular, é correto afirmar que... Letra A. Não tem nenhuma associação com o processo reprodutivo de seres vivos. Falso. Sabemos que tanto mitose quanto meiose estão relacionadas a reproduções. Mitose, reprodução assexuada. Meiose, reprodução sexuada. B. Trata-se apenas da separação de uma célula em 2 metades? Nada a ver. C. Associa-se intimamente à distribuição dos cromossomos nas células filhas? Correto, galera. Resposta, letra C. Exatamente. Na mitose temos uma distribuição equacional, enquanto que na meiose é reducional. Letra C. A mitose ocorre em diferentes estágios. Então vamos ver lá, ó. Os cromossomos replicados, compostos de um par de se condensam. Opa, falou que se condensam. Então, eu creio que possa ser prófase. O fuso é montado, mais uma dica para prófase. A membrana nuclear desaparece e o nucleolo não é mais visível. Então, tudo leva a crer aqui que esta primeira parte, essa primeira oração, relaciona-se à prófase. Então, vamos eliminar a letra D e a letra E. Ainda na continuação da primeira oração, lá em cima, tá? Na prófase, os cromossomos replicados compostos de um par de cromátides. Então, a resposta é cromátides, que se condensam. Opa, já matei. A resposta é a letra C. Os biólogos costumam dividir o ciclo celular em
Intérfase, G1-SG2 e divisão. Uma célula tem ciclo de 20 horas e leva 1 hora para realizar a divisão completa. Galera, quando leva 1 hora para realizar a divisão completa, eu estou falando da fase M. 8 horas para realizar G1 e 3 horas para realizar G2. Portanto, essa célula leva, muito bem, se o ciclo completo leva 20 horas e eu já tenho 1 hora de mitose, 8 horas de G1, deu 9 horas, 3 horas de G2, então 9 com mais 3 horas, 12 horas. Para dar 20 horas, faltam 8 horas. Essas 8 horas correspondem à fase S, de duplicação do DNA. Portanto, letra A, 3 horas para duplicar seu DNA? Falso, são 8 horas. B, 1 hora para duplicar seu DNA? Falso. C, 8 horas para condensar seus cromossomos? Falso. D, 1 hora para descondensar seus cromossomos? Falso. E, 8 horas para duplicar o seu DNA, ou seja, os seus cromossomos? Correto. Resposta, letra E. Fisiologia, que nada mais é que o estudo científico das funções celulares e dos órgãos, ok? Diabetes, um tema muito cobrado aí. Diabetes é um caso onde apresenta alta taxa de glicose no sangue. Processo esse conhecido por hiperglicemia. Existem dois tipos de diabetes, a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. Mas, de qualquer maneira, é problema aí relacionado a pâncreas, ok? Ou na falta de insulina, ou na forma de resistência a essa insulina. Receptores que captam a glicose podem estar com defeitos devido à genética, podem estar entupidos devido à obesidade e assim vai. Mas basicamente a diabetes mais clássica é aquela em que o indivíduo precisa injetar insulina para que a glicose que está no sangue seja estocada na forma de glicogênio em fígado e músculo, ok? Hipoxia, galera, é a falta de oxigênio nos tecidos. Grave bem, hipoxia. E com certeza, faltando oxigênio nos tecidos, isso vai comprometer a respiração celular aeróbia. A respiração celular é importante, uma organela chamada de mitocôndria, galera. Repetindo, mitocôndria. A respiração celular aeróbia é a queima da glicose, ok? Onde a glicose é o combustível e o oxigênio é chamado de comburente. Queimando a glicose, libera gás carbônico e água. Processo de combustão que vocês estão acostumados. Só que a respiração celular aeróbia, uma das fases ocorre no citoplasma. Fase essa conhecida por glicólise. As outras duas fases ocorrem dentro da mitocôndria. Fase conhecida por ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, e cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais, necessita de várias enzimas e uma delas é chamada de ATP sintase, que sintetiza ATP. Ok? Eu vou apostar aqui no sistema excretor para esse ano. O sistema excretor serve para liberar toxinas do corpo, liberar as excretas, nitrogenadas sobretudo. No caso do ser humano, a excreta nitrogenada mais liberada é a chamada ureia. Ok? O sistema excretor, ele apresenta então 2 rins, né? Um par de rim, 2 canais que conduzem a urina do rim à bexiga urinária, conhecida por ureteres, e a bexiga urinária, que armazena temporariamente essa urina, que logo depois vai expulsar através de um canal conhecido por uretra. Dentro dos rins existem o quê? Filtros, conhecido pelo nome de néfron. Então, néfron, na verdade, acaba sendo uma unidade funcional do rim, é a estrutura responsável pela formação da urina nesses órgãos. Ocorre reabsorção de água, ocorre eliminação de ureia, não pode perder aminoácidos e proteínas não são permitidos perder na urina. Se caso a sua urina tenha quantidades de aminoácidos e proteínas, é sinal que você está com nefrite, uma inflamação ou um problema no néfron, ok? Atenção, porque 2 hormônios agem aqui, a aldosterona, liberada por uma glândula chamada de suprarrenal, e o ADH, ou antidiurético, liberado pela neurihipófise, que é um hormônio economizador de água. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, foi muito bacana. Inscreva-se nesse canal e deixe seus comentários para nós termos o feedback. Um grande abraço para vocês